No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Resolução 75 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, mais conhecido como CAU. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Resolução 75 do CAU. Para você que vai fazer concurso de CAU, seja o CAU São Paulo, CAU Santa Catarina, essa é uma das legislações mais cobradas em provas quando se trata de resolução do CAU. E o que ela fala? Ela dispõe sobre a indicação de responsabilidade técnica referente a projetos, obras e serviços. E é justamente sobre os principais pontos dessa resolução que nós vamos falar no vídeo de hoje. Lembrando que essa é uma resolução que só tem 2 páginas, ela é bem tranquila, tá? Só que tem alguns pontos que a gente precisa ter muita atenção, porque justamente não dá para perder uma resolução que tem apenas 2 páginas na hora da prova, né? Então você precisa saber o que é mais importante para conseguir fazer uma boa prova. Então vamos começar justamente falando da responsabilidade técnica por projetos lá do artigo 1º. O que diz o artigo 1º? A responsabilidade técnica por projetos, obras e serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo deverá ser indicada mediante a informação dos seguintes dados. Quais são eles? Nome do responsável técnico, título profissional e número de registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? E atividade técnica desenvolvida. Então, basicamente, são 3 informações: o nome do responsável, o registro do CAU e, por último, a atividade técnica a ser desenvolvida. Grave isso é muito importante. Assim como é importante também o que diz o artigo 3º, principalmente o caput. Para os fins desta resolução, a indicação de responsabilidade técnica, que deve ser discreta e de caráter deontológico, é entendida como, daí fala, um direito da sociedade à informação, um mecanismo de aperfeiçoamento do exercício profissional e um direito do arquiteto e urbanista de ter reconhecida sua autoria ou responsabilidade por projeto. Mas o caput do artigo é o mais importante, Deve ser discreta e de caráter deontológico. Grave isso, porque as bancas vão tentar te confundir trocando essas palavras, tá? Principalmente discreta, que não é uma palavra muito comum de você ver numa norma, então, por favor, grave essas informações. Vamos para o artigo 5º agora, É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a emissão do documento a obrigação de indicar os responsáveis técnicos por projetos, obras ou serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo. E agora vamos para o artigo 6º, que sem sombra de dúvidas ele é um dos mais cobrados em prova quando se fala de Resolução 75. No local de execução de obras, de montagens ou de serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverão ser afixadas placas de identificação do exercício profissional indicando os responsáveis técnicos pelas atividades desenvolvidas. Agora, olha o que diz o inciso 1º. As placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local desde o início até o término da obra, montagem ou serviço considerado. Então é desde o início até o término e não durante a execução da obra, tá? Então grave essa informação. E ainda continuando com o mesmo artigo, para os fins de que dispõe o parágrafo anterior, será considerado o término da obra, montagem ou serviço, o ato da baixa de responsabilidade técnica referente à atividade correspondente. Então o que esse parágrafo está dizendo? Que o término da atividade só é considerado a partir do momento que você dá baixa no RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Grave essa informação, ela é extremamente importante e cai muito em prova. Talvez esse parágrafo 2º seja um dos mais cobrados quando se fala de Resolução 75. Então, baixa do RRT. Não é cancelamento do RRT, não é registro de nada, não. É baixa do RRT. Então vamos saber agora o que precisa ter na placa de identificação de responsabilidade técnica que deve ser afixada na obra, né? Olha o que o artigo 7º nos fala. Nas placas de que trata o artigo anterior deverão ser informados 3 informações importantes. Primeira, nome do arquiteto e urbanista responsável e, se houver, das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, com identificação das atividades técnicas sobre suas respectivas responsabilidades e número de RRT correspondente. Então, o nome do profissional e o número do RRT correspondente. 2. Título profissional e número do registro no CAU. E 3. Endereço, e-mail ou telefone do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura. Então, recapitulando, o que precisa ter na placa de identificação
identificação de responsabilidade técnica. Primeiro, o nome do arquiteto e o número da RRT. Segundo, o registro do arquiteto no CAL, o número do CAL. E terceiro, o endereço de e-mail ou um telefone do arquiteto responsável. E agora os 3 próximos parágrafos do artigo 7º são, sem sombra de dúvidas, os mais cobrados em prova de resolução 75, tá? Você não pode deixar de ir para sua prova sem saber isso daqui. Parágrafo 1º. Para os fins do que dispõe o inciso 1º deste artigo, na indicação de responsabilidade técnica poderá ser utilizado o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, ou pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Então, nome, pseudônimo, abreviado, tudo isso pode conter na placa, tá? Não precisa ser somente o nome completo do profissional, pode ser pseudônimo também. Parágrafo 2º. Uma mesma placa poderá conter a indicação de um ou mais arquitetos e urbanistas ou de pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, definindo as responsabilidades técnicas que lhe correspondem. Ou seja, uma mesma placa poderá sim conter a indicação de mais de um arquiteto responsável por aquela obra. Então não é proibido. E o parágrafo 3º, uma mesma placa poderá conter a indicação de arquiteto urbanista, de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, de profissionais e de pessoas jurídicas de outras profissões técnicas regulamentadas que realizem atividades no mesmo endereço, definindo as responsabilidades técnicas que lhes correspondem. Ou seja, pode ter mais de um arquiteto na mesma placa? Pode. Pode ter outros profissionais que são responsáveis por aquela obra? Também pode. Então tudo isso pode ter numa placa só, não precisa fazer uma placa para cada um. Isso é bastante importante, as bancas adoram confundir os candidatos, falando que não pode ter mais de um arquiteto, que tem que ter mais uma placa para cada responsável técnico e que muito menos que também não pode ter mais de um profissional de diferentes áreas na mesma placa. E é mentira, tudo isso pode, como nós vimos agora. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like para mim e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Então, deixe o seu like para mim. E vamos continuar com o artigo 8º. A placa de identificação deverá ser afixada no local de execução da obra, montagem ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo e ser visível e legível ao público. Então ela precisa ser visível e legível ao público, tá ok? E uma última informação que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o que diz o artigo 9º. O fornecimento, a fixação e a manutenção da placa serão de exclusiva responsabilidade do arquiteto e urbanista. E olha o que diz o parágrafo único. Fica o proprietário do empreendimento ou seu representante legal obrigado a assegurar ao arquiteto urbanista ou à pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo de que trata o caput o direito de afixar a placa. Bom, gente, essas foram as principais informações da Resolução 75. Essa é uma norma bem tranquila de ser lida, tá? Ela é muito pequena, são só 2 páginas, então em menos de 15 minutos você consegue passar por toda a norma, mas ela é extremamente cobrada em prova, então fique atento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira a gente vai resolver questões sobre essa norma e até o próximo vídeo.